Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, aqueles que ainda não são inscritos, eu peço que se inscrevam no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, deixe seu joinha, seu comentário e some-se a nós nesse espaço de debate, de troca de ideias e, consequentemente, da construção de um mundo melhor. Bem, hoje nós ultrapassamos as 60 mil vidas que se foram vítimas da Covid-19. São mais de 60 mil pessoas e nós não podemos deixar de responsabilizar o governo brasileiro, através do presidente da República, por essas mortes, por essas vidas que se foram. Porque desde o início o governo nunca deu a atenção devida e continua a não dar a atenção devida que o caso merece. Portanto, o governo brasileiro é sim responsável por esse número altíssimo de pessoas que já se foram vítimas dessa doença e, infelizmente, muitas pessoas tendem a falecer porque não há indícios nenhum de controle da doença no nosso país. Muito ao contrário, o vírus agora está se espalhando para todas as regiões do país, para todos os cantos do país. E neste momento em que a doença se alastra para todos os cantos do país, o governo brasileiro vai e encerra o auxílio emergencial que havia sido concedido para as pessoas ficarem em casa na quarentena. Digo encerra porque ontem ele anunciou apenas mais 2 parcelas de R$600. Daí eu quero até que você faça um cálculo comigo, porque anteriormente ele havia dito que iria conceder uma parcela de 500, uma de 400 e uma de 300. E ontem ele anunciou uma medida, segundo ele, melhor do que a anterior, concedendo 2 de 600. Aí, do ponto de vista de valores, eu quero que você me ajude aí a fazer a conta, o cálculo. Qual a diferença? 400 mais 500 mais 300 de 2 de 600. Mas o certo é que encerrou e, a partir daí, nós não sabemos como as pessoas que têm dificuldade, que não têm renda, conseguirão viver ou sobreviver a partir daí. De modo que é muito triste, é muito preocupante a situação que o povo brasileiro enfrenta neste momento. Outra coisa que eu gostaria de discutir com vocês, que eu trago aqui para a nossa reflexão, é a importância que tem as redes sociais. Porque, a princípio, todas as pessoas têm acesso, então elas podem opinar sobre qualquer assunto que seja, dar sua opinião, falar o que bem quer, teoricamente. Então, é um espaço que as pessoas se interagem, trocam as ideias e, com isso, as pessoas vão cada vez mais adquirindo conhecimento sobre o mundo, a sociedade, as pessoas, enfim, sobre tudo aquilo que está em torno de nós, seres humanos. Diante disso, eu quero aqui fazer uma observação, porque vi esta semana algumas pessoas fazendo comentários racistas em referência a Carlos Decotelli, aquele que foi indicado a ministro da Educação e que oficialmente não chegou a assumir e já deixou o governo. Quero dizer que eu não compactuo com nenhum tipo de discriminação. Nenhum. O problema é político. O que nós temos que focar é qual o projeto político que o governo Bolsonaro defende. Daí é lógico que todos aqueles que fazem parte do seu governo
comungam com o mesmo projeto político de Bolsonaro. Então, Carlos Decotelli não é diferente. Iria defender na educação o mesmo projeto lógico que Bolsonaro defende, que é uma educação voltada para os ricos. E quem tem dinheiro, tem conhecimento, tem educação. Quem não tem, fica analfabeto. Este é o projeto político de Bolsonaro. Por isto que na educação pública do Brasil, os investimentos estão congelados por 20 anos. Então, aí está um dos exemplos claros de que a educação caminha para a privatização. Quem tem dinheiro estuda, quem não tem fica analfabeto. E Decotelli, sem dúvida, é defensor desse projeto por ter aceitado a fazer parte do governo Bolsonaro. E de modo geral, o que Bolsonaro pensa enquanto governo? É de uma sociedade cada vez mais com a riqueza concentrada, onde os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E nem no momento de pandemia eles parou de sucatear o nosso país e continuam cada vez mais entregando o nosso país para o capital estrangeiro, para as multinacionais e rifando aquilo que ainda existe de público no nosso país. Então, esta é a discussão que nós devemos fazer. Qual o modelo de sociedade, qual projeto de sociedade que Bolsonaro defende? E não ficar relacionado à cor de ninguém, porque a cor é simplesmente cor. E cor não define caráter de ninguém, não define quem deve ser doutor e quem não deve ser doutor. Então, isto nós precisamos deixar muito claro. Então, esta é a questão que eu não poderia deixar de colocar aqui e dizer de que nós precisamos cada vez mais nos organizar para colocar um fim no governo Bolsonaro. Porque não existe mais espaço para essa gente no governo brasileiro, à frente da direção do nosso país, com pena de nós nos tornarmos uma mera colônia de interesses estrangeiros. Um grande abraço a todos e até a próxima.